Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias com o César Caliljon, que é jornalista e escritor, inclusive passa a participar aqui com a gente quinzenalmente à sexta-feira, né? Às sextas-feiras. Muito obrigada, aliás. César, tudo bom com você? Ô, Thalita, obrigado. Eu que te agradeço, querida. É um prazer debater contigo e boa tarde às amigas e os amigos que nos assistem nesse momento. É uma honra fazer parte aí com alguma regularidade do debate contigo, viu? A gente gosta muito e o nosso público também gosta muito das suas participações aqui, César. Vamos começar Obrigado, falando um Thalita. pouquinho sobre essa notícia de Rony Lessa, né? Sabe que eu li hoje algo assim que diz o seguinte, né? Que no futuro a gente vai entender talvez com mais clareza essa relação íntima de Bolsonaro com as milícias. E as notícias têm mostrado isso, né? Têm apontado nesse sentido. Não chega a ser uma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente ainda não sabe das entranhas dessa relação. Tanto é que a gente não sabe quem foi o mandante do assassinato de Marielle, né? Rony é acusado de ter disparado, de ter executado a vereadora, mas a gente não sabe dos mandantes, né? Como que você tem visto mais essa notícia revelada pela Veja, inclusive, importante nesse contexto de entender de fato essas relações milícia-Jair Bolsonaro? A essa altura existem, pelo menos, eu não sei se eu te diria que existem indícios, porque são coisas tão fortes, são coisas tão que ligam o Bolsonaro com essas milícias cariocas de uma forma tão veemente que eu não sei nem se dá para chamar de indício, Thalita. Mas, veja, vale a pena recapitular um pouco a própria história parlamentar do Bolsonaro. O Bolsonaro se elege com 500 mil de votos, deputado federal em 2010, com uma relação muito estrita com a, a, bairros que são Rio das Pedras e tal. Com isso eu não quero dizer que no Rio das Pedras só tem miliciano, mas historicamente é um bairro do Rio de Janeiro, aquela região que abriga as principais milícias cariocas. Ele se elege em 2010 já com 500 mil de votos, né, fundamentalmente dessa região. Em 2014 ele se elege de novo com o apoio dessa região com 1,5 milhão de votos. Então, toda a história parlamentar do Bolsonaro e da família dele está intrinsecamente relacionada com essas milícias e com esse tipo de organização que de alguma forma utiliza violência, utiliza assassinatos, coerção, todo esse tipo de coisa que a gente sabe que é típico de máfia. Agora veja, a gente viu aí, por exemplo, essa entrevista que a Veja publicou com o Rony Lessa, e ele te dá conta de que Bolsonaro me ajudou já em 2009. Eu morava no mesmo condomínio, né, que o presidente da República tem casa ou morava também, e eu não o conheço. Eu o vi 5 vezes, depois ele fala 2 vezes, 3 vezes no máximo, 5 vezes. Enfim, uma série de coincidências, entre aspas, no mínimo extremamente suspeitas. Porque existem uma série de correlações estabelecendo a participação do presidente da República e da sua família com milícias em todos os níveis. Agora, se a gente for esperar que o Bolsonaro confesse, realmente eu tenho uma ligação direta com a milícia e eu vou escrever isso e vou assinar isso e isso vai ser reconhecido em cartório, me parece que não vai acontecer. Então, nessa medida, o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, foi executado com ares do que ficou claríssimo ser uma execução, uma queima de arquivo. Então, assim, a essa altura, honestamente, Thalita, me parece que todo mundo que está assistindo essa novela do bolsonarismo já tem a certeza de que, de fato, a família Bolsonaro está envolvida com as milícias cariocas. E o pior, nesse segundo livro, que a gente já conversou a respeito dele, eu te dou conta do que eu acredito ser a milicianização da política, o que é diferente da militarização da política. A militarização é quando você tem cabos, bombeiros, delegados, enfim, militares assumindo cargos dentro da política institucional, mas pela via democrática, de alguma forma. A milicianização da política, que é isso que o próprio bolsonarismo vem promovendo no Brasil, é diferente e é inconstitucional.
porque lida com execuções, lida com intimidações. Você vê uma série de pessoas que vêm a público e dizem determinada coisa e depois voltam atrás porque você percebem que foram claramente intimidadas e temem pelas suas vidas e as vidas dos seus familiares. Isso é a milicianização da política. E é um processo que o Brasil, infelizmente, vem sendo submetido com muita ênfase por conta do próprio Bolsonaro, e o Rony Lessa é uma figura-chave nesse sentido. Agora, o que mais é preciso para que essas forças competentes estabeleçam processos mais rígidos de investigação e sejam capazes de imputar o bolsonarismo com aquilo que é pertinente? Eu não sei, porque é óbvio que essa gente não vai confessar que eles são milicianos. Agora, se todos esses tipos de relações, o cara que está sendo acusado de matar a Marielle, diz que o Bolsonaro o ajudou em 2009, diz que ele morava na mesma casa do presidente no Vivendas da Barra, enfim, isso é no mínimo absolutamente suficiente para que processos de investigação mais rígidos sejam estabelecidos, conforme eu percebo, pelo menos. Ele diz, inclusive, uma frase, César, nessa entrevista à Veja, que é o seguinte: ele, Bolsonaro, gosta de ajudar a polícia porque é quem o botou no poder. E daí também tem toda essa questão da intimidade de Bolsonaro com a própria polícia, né? No final do ano agora ele deu aumento, né, para a polícia em detrimento de outros servidores públicos. A gente, inclusive, alerta aqui sobre essa questão eleitoral e o perigo desses questionamentos que Bolsonaro vem fazendo às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral brasileiro, porque pode chegar lá na frente e ele mobilizar esse público que tem, que é formado, inclusive, por policiais, né? Me parece que sim. Veja, como eu sinto, pelo menos, Thalita, todo autocrata, e aí quando eu digo isso as pessoas me falam, César, ele foi eleito. Sim, ele foi eleito, mas ele foi eleito num pleito no qual o principal candidato estava sendo impedido, a gente vinha de um golpe parlamentar, a gente vinha de um processo de desestabilização via um conluio jurídico midiático que se estabeleceu nos anos anteriores, enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas a gente sabe do que eu estou falando. Então, foi um pleito, em ampla medida, ilegítimo nesse sentido. E ele tem características autocráticas de todas as ordens. Ele diz que ele queria fuzilar opositores, ele frequentemente age como um déspota que não aceita os parâmetros do jogo democrático, dizendo que caso ele perca, ele não vai aceitar, as urnas são fraudadas, enfim. Ele inventa todo tipo de subterfúgio para te dizer que só vale caso eu vença e o meu projeto prevaleça no poder. Bom, isso tem um nome, isso é autocracia e é típico dos autocratas. O que os autocratas fazem, Thalita, é depender do uso da força em ampla medida para poder continuar governando. Com o Jair Bolsonaro, não é diferente. Ele está se certificando de que, bom, caso eu perca, existe alguma contrapartida que eu possa adotar no sentido de me manter no poder à força? Se esse não for o caso, existe alguma resistência que eu possa utilizar para evitar um processo de prisão ou alguma coisa mais séria nesse sentido? Então, ele vai contar com todo esse aparato militar, o que ele puder instrumentalizar da polícia, das forças policiais em todos os âmbitos, e ele vai reforçar também o que o João César Castro Rocha, é importante dar o crédito porque esse conceito não é meu, chama de microempreendedores ideológicos na midiosfera bolsonaristas, que são essas figuras, tipo, enfim, que a gente conhece tanto aí, eu não quero citar para não dar ibope para essa gente, mas que se utilizam dessas narrativas rasas, que quando você debate com a pessoa, é um debate estéril, que ela te diz que se o PT quebrou o Brasil, se o PT vai instalar o kit gay, mas e o Lula, mas entende? É esse tipo de coisa absolutamente rasa. Então, fundamentalmente, daqui até a eleição, o Bolsonaro vai se concentrar nessas medidas, em reforçar essas narrativas via microempreendedores ideológicos e reforçar o apoio que ele tem das forças policiais em ampla medida.